E aí, né, meu, vídeo novo no ar. E o vídeo de hoje tá contando spoilers do ambiente, porque eu ainda vou liberar o quarto. Não, ainda vou liberar o quarto, não. Ainda vou liberar o tour pelo quarto. Mas vamos de spoiler mesmo. E o meu cabelo tá uma bosta no vídeo de hoje. Fiquei com preguiça de hidratar. E fiquei com preguiça de fazer babyliss. Então ele ficou assim. E tá tudo bem. O vídeo de hoje é um vídeo que eu tava muito empolgada pra trazer. Fiquei falando a semana inteira desse vídeo lá no meu Instagram, lá nos meus stories. Vocês viram isso? Deu uma chuchada na luz. Então, se você não me segue no Instagram ainda, vai lá me seguir. E vamos embora falar sobre a série da Netflix que mais causou alvoroço nos últimos tempos, A Maldição da Mansão Bly. Mas primeiro vamos falar de sua antecessora, A Maldição da Residência Hill. Deixando bem claro que a gente tá falando de antologias. Antologias são séries independentes uma da outra. É como American Horror Story. Muda a ambientação, muda a trama, muitas vezes muda o elenco, fica uma pessoa ou outra. Só quem continua é o maravilhoso diretor e criador Mike Flanagan e toda a sua equipe. Então a produção, a edição, a direção de fotografia, que é maravilhosa, a gente já fala sobre isso, continua sendo da equipe do Mike. Então vamos começar falando da antecessora, que é A Maldição da Residência Hill. Eu não sei porque uma é a residência e a outra é a mansão, sendo que as duas são mansões enormes, então assim, podia ser as duas mansões, mas aí é... A Maldição da Residência Hill foi lançada em 2018, tem 9 episódios, cada um contendo cerca de 1 hora. Inspirada no livro A Assombração da Casa da Colina, de 1959, A Maldição da Residência Hill trata a história da família Crane, que são 5 irmãos que tentam enfrentar na vida adulta as tragédias que aconteceram na infância, uma tragédia bem específica que causou um monte de traumas e eles enfrentam cada um os seus próprios demônios em decorrência dessa tragédia. A Residência Hill acabou se tornando uma das casas mais conhecidas por ser mal assombrada lá nos Estados Unidos. Mas não era assim antes dos acontecimentos com a família Crane. Foi os acontecimentos com a família Crane que tornou essa casa tão famosa. A família Crane se mudou pra lá com o objetivo de reformar e revender. Era o que o casal da família fazia, era o que os pais faziam. Eles se mudavam para mansões, reformavam e revendiam. Mas tudo começou a mudar quando eles se mudaram pra Residência Hill. Uma grande tragédia aconteceu. E eu tô usando o termo grande tragédia pra quem ainda não assistiu a série e conseguir não receber um spoiler. Inclusive, este é um ponto importante. Eu vou falar sobre a Residência Hill e sobre a Mansão Bly. E eu vou deixar um botãozinho de um alerta de spoiler aqui. Pra quando você não quiser receber um spoiler, você muda pra minutagem indicada e não recebe aquele spoiler específico. A série segue de uma maneira linear, por mais que role os flashbacks ali no meio, a maior parte da série é de uma maneira linear. Sendo o grande marco dessa série, que foi uma coisa que eu gostei muito, é que cada episódio específico lida de um personagem. É a vida, a trajetória e o ponto de vista de um personagem específico. Então são 9 episódios, e desses 9 episódios, 7 é cada um falando de um. Da mãe, do pai e dos 5 filhos. E aí os 2 últimos episódios a gente vê como que rolou o baque na família em si. E é muito bom, eu achei muito boa essa estratégia. E se você quer sofrer, você quer chorar, você quer falar, ai meu Deus do céu, o episódio do Luke. O episódio do Luke é muito sofrimento. O episódio do Luke é... Ai, esse ator ele conquistou todo o meu coração. Todo o meu coração dele. That I put poison in me for years and years until my blood turns into poison. Os fantasmas da Residência Hill. E vamos de trauma! Cada personagem tem os seus próprios demônios para enfrentar. Steve, o irmão mais velho, é o cético da família. Ele lida com o trauma em eterna negação de aquilo não aconteceu, nosso pai que era doido, nada daquilo aconteceu. A segunda mais velha, que é a Shirley, ela se tornou extremamente controladora e um pouco obsessiva. Tel, a irmã do meio, desenvolveu um dom sobrenatural. Ela consegue saber o que as pessoas sentem quando ela toca em alguém. Então, se ela tocar em mim, ela consegue sentir o que eu tô sentindo. Inclusive, tem uma cena, menina, que até eu toco uma pessoa e, assim, lágrimas, dor e sofrimento, música triste do Naruto tocando em background, sabe? Ela se tornou extremamente solitária e reclusa, porque, né, ela consegue sentir o que os outros sentem quando ela toca. Por isso que ela usa luvas fashionistas. Luke, o gêmeo de Nell, ele é mais velho por alguns segundos, ele não conseguiu lidar
com todos os traumas de infância e com tudo que aconteceu na Residência Hill, então ele se tornou viciado em heroína. Nell, a mais nova, gêmea de Luke, ela se tornou depressiva e suicida. E o grande lance é que ela é atormentada por um dos fantasmas, que é o fantasma do pescoço torto. E a amada, nossa, pescoço torto. Enfim, assiste a série que você... É bom, é bem feito. A caracterização do personagem é muito bem feito. Aqui eu vou deixar um alerta de spoiler, porque eu vou falar sobre luto, as 5 fases do luto, que é uma coisa que os fãs repararam na série, que as 5 fases do luto, elas estão diretamente relacionadas com os 5 personagens que são os irmãos. Então se você não quer receber spoiler, pula pra essa minutagem aqui, pra você não receber o spoiler da grande tragédia que acontece logo no começo da série. Bom, o marco inicial da série é a morte da mãe, que o pai nunca contou exatamente como aconteceu, mas cada membro da família lembra de detalhes e pequenos trechos daquela noite de uma maneira diferente que se completam, o que faz o espectador durante a série inteira criar várias teorias diferentes do que aconteceu com a mãe e como aconteceu com a mãe. E alguns fãs da série associaram os 5 irmãos com as 5 fases do luto, que foi desenvolvida essa teoria pela psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, que são os estados de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Seguindo essa linha, o Steve é a negação, porque ele é o irmão mais cético. A Shirley é a raiva, porque ela é a personagem que tem mais pequenos desentendimentos durante a série. Tel é a barganha, porque ela tá sempre tentando fazer boas ações, ela se tornou psicóloga, mas assim, difícil de defender às vezes, Tel. Luke representa a depressão, porque ele não conseguiu lidar com os fatos, ele tá sempre em sofrimento, por isso que o episódio dele faz você sofrer, porque ele tá sempre em agonia, tá sempre sofrendo, tá sempre triste, porque muita coisa ruim acontece com esse cara, então é realmente difícil de lidar. E Nell é a aceitação, porque ela aceita que tudo vai ser trágico na vida dela. E ela acaba se entregando ao destino dela no final. Ainda dentro do alerta de spoiler, vamos falar sobre o Quarto Vermelho. Que referência boa desse Quarto Vermelho, mas vamos falar especificamente dele agora. O que é o Quarto Vermelho? Bom, de acordo com a própria personagem Nell da série, o Quarto Vermelho dentro da Residência Hill é o estômago da casa. Eu cuspi muito. É ali onde a casa se alimenta dos personagens. Isso porque o Quarto Vermelho tem 2 particularidades. A primeira é que ele consegue se moldar o seu ambiente de acordo com o desejo do personagem. Para Tel, por exemplo, ele era a sala de dança. E pro Luke, ele era a casa na árvore. Então durante toda a série, você não percebe que a casa da árvore, na verdade, era um quarto dentro da casa. Mas era. E a segunda particularidade é que quando os personagens entram no quarto, eles não sabem que eles entraram no quarto. Eles acham que eles estão entrando em outro cômodo. No entanto, o Luke, ele ia pra fora, pra casa da árvore, mas na verdade ele não tava indo pra casa da árvore, ele tava indo pro Quarto Vermelho, e ele não sabia. Mas quando você entra no Quarto Vermelho, ele também entra em você. Então, você se entrega ao quarto sem saber. Ele vai começar a se alimentar de você. E essa é a questão da maldição, porque a partir do momento que você entra no quarto, ele te acompanha durante a sua vida, porque ele se alimentou de você. E você se torna uma pessoa assombrada, maldita e infeliz. Mas Stephanie, era tudo real ou tudo era só uma ilusão do Quarto Vermelho? Infelizmente, para os personagens da série, era tudo real. O que fez essa grande pergunta de será que era real, será que era tudo ilusão, fez o diretor vir a público falar sobre isso. E ele disse para os fãs como identificar o que é real e o que é só uma ilusão. Tudo por causa de uma janela retangular no fundo da sala. Então, quando tiver aquela janela no fundo da sala, eles estão dentro do Quarto Vermelho. Quando não tiver a janela, eles estão fora do Quarto Vermelho. E a Residência Hill, hein? Ela existe de verdade? Sim, ela existe de verdade, mas não com esse nome. Ele fica nos Estados Unidos, na Califórnia, e o imóvel descrito por Shirley Jackson em 1959 é a mansão Winchester, que já é uma mansão muito famosa por ser extremamente assombrada. E vamos de curiosidade, sabe quantos fantasmas eu tenho certeza que você não percebeu, amigo, porque eu assisti 2 vezes a série e não percebi quantos fantasmas existem na Residência Hill. De acordo com a IGN, que mapeou os fantasmas dentro dos 10 episódios de A Maldição de Residência Hill, 43 fantasmas aparecem em cena de maneira perceptível, sem interferir diretamente na história da família Crane.
Tem um vídeo muito legal mostrando esses fantasmas. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. O primeiro link tá na descrição, vai ser esse vídeo, porque eu achei bem interessante, então eu vou deixar aqui embaixo. E agora vamos falar da Mansão Bly. A Maldição da Mansão Bly, de 2020. I have a story. A ghost story. Se a premissa parece familiar, é porque ela é mesmo. Ela foi tirada do livro A Volta do Parafuso, de 1898, que já inspirou outras obras como Os Outros e Os Órfãos. Eu já falei de Os Órfãos aqui, eu vou deixar linkado o vídeo aqui em cima pra você ir lá assistir depois. Mas não se engane, a premissa é familiar e você começa o primeiro episódio já pensando, ai, mas eu sei que já tem outros filmes inspirados, será que vai ser previsível? Não. Não vai ser previsível. Se tem uma coisa que é a Maldição da Mansão Bly, não é essa coisa é previsível. Cada episódio te prende mais na trama e te transforma em uma pessoa mais e mais encantada pela série. E, amigo, no final não tem nada de previsível. Nada. Eu só previ duas coisas. Mas duas coisas que não influenciaram na diversão que a série me causou. A Maldição da Mansão Bly é ambientada em 1987 e conta a história da Dani Clayton, que foi contratada pelo Henry, o sobrenome é difícil, Wingrave. Pelo Henry Wingrave, juntei tudo, mas tá ótimo. Pra trabalhar na antiga mansão da família dele, pra cuidar dos dois sobrinhos dele, que agora são órfãos. Os pais morreram recentemente e a ex-tutora morreu recentemente também. Então é um trabalho integral que ela vai ter que morar na casa, sendo tutora dessas crianças. Mas tudo muda completamente quando as crianças, Flora e o Miles, começam a ter um comportamento muito suspeito, muito estranho. E a Dani, que tá lidando com já fantasmas do passado dela, ela tem alguns traumas que ela deixa... não quer deixar tão à mostra, mas a gente vê ela, a gente dá uma dó da bichinha, porque a bichinha tá tentando, ela tá tentando. Mas tem muita coisa que ela tá lidando. E mais essa agora com os irmãos. Ao longo dos episódios você percebe que a série foi vagamente inspirada pelo livro, mas ao contrário de Os Órfãos ou Os Outros, se você já assistiu Os Órfãos ou Os Outros, ou se você já viu a minha crítica aos Os Órfãos, eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo na descrição, você não vai ser golpeado pela previsibilidade ou pelos spoilers. A série, ela trabalha essa inspiração no livro, mas o final é diferente dos filmes e o desenvolvimento da série mesmo é bem diferente desses dois filmes. Os Outros é um filme genial, mas não é muito por essa ideia de no final todos estamos mortos. Não é por aí, sabe? A série, ela trabalha... a série é impecável. A série vai te impactar, ela traz esse terror dramático, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. E por falar em drama, saíram algumas notícias falando, tipo... Eu vou até ler a notícia aqui. A Maldição da Mansão Bly troca sustos pela tragédia de uma história de amor. Como saiu no site da UOL. Essa matéria é do site da UOL. Sim, tem drama. Sim, tem romance. Mas isso tira a base de tensão e terror que a série traz? Não. São bons sustos com uma boa história. Tem embasamento, não é só um jumpscare tipo... sabe? Você vai ser pego pela história. Vai ter uns momentos que vai dar um pulinho. Não são muitos momentos de pulinho, é mais o clima de tensão que o terror traz, e não de jumpscare sim, mas tem às vezes que a gente dá uns pulos, dá uma cotovelada na pessoa que tá do seu lado, acontece. Mas a história é realmente muito boa e muito bem trabalhada. Boa parte da série ocorre de maneira linear, mas aí mais pra frente ela vai rolando aqueles flashbacks e coisas que a gente não sabe se tá acontecendo ou não, o que é a melhor coisa da Terra. Eu amo ficar confusa assistindo as coisas, mas no final... Eu amo ficar confusa assistindo as coisas e não que o final não resolva. O final da série, ela resolve tudo, deixa tudo bem fechadinho. Tem bem menos elementos e complicações interpessoais como havia na série de 2018, a sua antecessora. E não é trabalhado do mesmo jeito que foi trabalhada a Residência Hill. Ou seja, cada episódio trabalhar um personagem específico. Não seria nem justo fazer isso, porque esse foi o grande destaque da Residência Hill. E aqui em A Mansão Bly não é assim que é trabalhado. Não trabalhamos cada episódio... fiz parte da série. Não é trabalhado cada episódio falando de um personagem específico. E vamos tirar só um minuto pra falar sobre a Victoria Pedretti. A Victoria Pedretti, ela tá dignamente fazendo o papel da protagonista, como a Dani. E ela brilha. Essa mulher brilha.
ela expressa o sentimento de uma maneira muito real. Você sente pena da personagem em situações de desespero, porque ela demonstra muito bem esse momento de desespero dela, e ela lida de maneira muito sensível com as crianças e o carisma e o amor que ela tem pelos personagens, mas também quando ela tá com medo, a amada, você fica com medo olhando pra cara dela de medo, sabe? Tem umas coisinhas que ela faz que me irritam, como falar suspirando, fazer... Ela fala assim e me dá uma agonia, porque ai, e aí me dá um tipo, fala primeiro, sofre depois. Mas ela é muito boa, a atriz é muito boa, as crianças são muito boas, a atuação das crianças é impecável. E eu vou tirar um minutinho aqui pra falar sobre a Hannah. A Hannah é um personagem que eu me apaixonei num tanto. Eu assisti essa série com meu namorado e a gente se apaixonou pela Hannah, a gente quer estar num relacionamento com a Hannah. A atriz é impecável na atuação. A Hannah é uma personagem que realmente traz... A Hannah, ela é polida, ela é educada, ela é chique e ela é extremamente poderosa. Essa personagem ganhou todo o meu coração. Até quando ela vai dar bronca nas pessoas, as pessoas tremem na base quando a Hannah se coloca no lugar dela, mas ela também é muito sensível, ela é muito chique, ela é... Assiste essa série e me fala aqui embaixo quem é o seu personagem favorito. Deixa um comentário, porque assim, Hannah rainha. Então, a Hannah, tudo pra mim. A série te entrega susto, ela te entrega história, te entrega momentos sensíveis, te entrega desespero, te entrega tensão. É muito boa, tá? É muito boa. Eu recomendo que você assista uma em seguida da outra, mas se você não quiser, se quiser ir logo pra Mansão Bly e depois, se você se interessar na Residência Hill, você vai pra Residência Hill. Quer dizer, você não vai pra Residência... Eu iria. Você iria? Você entraria numa mansão mal assombrada, ou na Residência Hill, ou na Mansão Bly? Você iria por turismo? Eu iria. Eu acho que eu iria pela curiosidade. Mas aí depois eu também iria na igreja, pedir pra ser benzida, só pra desencargo. Uma benção não faz mal, então assim, vai pra mansão mal assombrada, depois vai pra igreja pra falar, Deus, eu fiquei curiosa, pai. Mas por favor, não permita que nada me acompanhe de lá pra cá. Almocei e vim editar esse vídeo e por isso que eu tô sem batom, mas gostaria de ressaltar um ponto muito importante pra mim, que é como a série é muito bem construída. Ela é muito bonita, a direção de fotografia arrasou e a direção é muito boa junto da edição, né, da parte de pós-produção, porque os cortes são muito bem feitos. A parte de edição tem um trabalho espetacular nessa série. Me encantou o trabalho do diretor. Na Residência Hill já era muito bom, mas na Maldição Bly a montagem ficou tão bem feita que conquistou completamente meu coração. Então a parte de direção e edição arrasaram. É muito bem construída. E eu não podia deixar de mencionar isso, mas eu esqueci de falar anteriormente. Então eu tô vindo aqui no momento da edição pra falar. E esse vídeo ficou muito longo porque tem muita história. Eu gostei muito de fazer, espero muito que você goste também. Nossa, quanto muitos. Aproveitar em muito, então deixa o like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, copia o link, compartilha lá. Compartilha com as amigas no Zap, fala, amiga, se você não assistiu essa série, vamos assistir essa série juntas. Manda meu vídeo pras pessoas, o que te custa? Ajuda meu trabalho. Eu tava deprimida, por isso que eu não fiz vídeos durante um mês, então assim... Me segue lá nas outras redes sociais. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.